Filho e de Deus Espírito Santo, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos vitória de Deus em todos os níveis da tua vida. O Senhor tirando amarras da tua casa, o Senhor afastando más companhias, o Senhor desfazendo o laço do passarinheiro, a maldade, a contrariedade, as resistências espirituais contra ti, contra o teu propósito, contra aquilo que você está fazendo. Eu oro agora por vitória de Deus tocando todas as áreas da tua vida. Tudo que envolve o teu nome seja abençoado agora. Tudo que envolve a tua casa seja tocado agora. Que o poder sobrenatural do Senhor toque a tua vida. Que o poder sobrenatural do Senhor toque tua casa. No nome de Jesus Cristo, declaramos vitória, no nome de Jesus, e que se dobre agora todo tipo de influência maligna, todo tipo de maldade contra a tua vida, tudo aquilo que envolve o teu nome, tudo aquilo que os nossos olhos não veem, mas que está no espiritual lutando contra você. Nós oramos agora para que isso seja quebrado, no nome de Jesus. Que não prospere, que não avance, que não cresça contra ti, mas que você prevaleça sobre toda a maldade, que haja luz na tua vida, a luz de Jesus Cristo, e a luz de Jesus Cristo elimine completamente todo tipo de treva, todo tipo de amarra, todo tipo de operação ou de incursão do inimigo contra o teu trajeto, contra o trajeto da tua casa. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que o Senhor te livre em o nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você, esse começo de dia e começo de semana. E eu quero liberar uma palavra profética sobre você. Uma palavra que ontem eu estava meditando nela, que está em Mateus capítulo 4. Mas antes disso, eu quero dar um testemunho para a glória de Deus. Deus tem feito coisas maravilhosas. Nós temos que testemunhar das maravilhas do Senhor. Tem coisas que Deus tem feito aqui através das orações que tem nos deixado maravilhados. E eu quero pegar esse testemunho aqui para compartilhar com você do que Deus tem feito, do que Deus tem operado. Glória a Deus. Vou pegar aqui. Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Deus é bom em todo tempo, Deus é bom. Aleluia. E você que está entrando agora nessa live, já compartilha com outras pessoas. Testemunha da Joana, achei aqui. Ela escreveu assim: através de um compartilhamento, conheci suas orações. Naquele momento eu estava vivendo um dos períodos mais difíceis da minha vida. A partir desse dia, Deus mudou completamente a minha vida e também fez um milagre na vida da minha mãe. Apareceu um tumor na língua dela e achávamos que era algo simples, mas ao ir ao médico, ele disse que seria necessário operar. Mesmo com medo, ela marcou a cirurgia e no dia 30 de outubro de 2024 ela fez a cirurgia, que foi muito complicada, e também fez a biópsia, que confirmou ser maligno, mas Deus a curou. Mesmo ela tendo quase 80 anos, sendo diabética e hipertensa, Deus operou esse milagre, curou ela para a honra e glória do Senhor. Que Deus abençoe sua vida e sua família poderosamente. E olha esse outro testemunho da Marli que eu recebi. A paz do Senhor. Eu ouço suas orações há mais de 3 anos e já vivi várias bênçãos. Eu venho contar o testemunho do meu esposo, que em julho de 2024 foi diagnosticado com cirrose hepática e ascite volumosa. Meu esposo nunca bebeu bebida alcoólica e mesmo assim desenvolveu essa doença. Durante todo o tempo na UTI,
Eu colocava suas lives e orações ao lado da cama dele, para que ele ouvisse enquanto orava com o Senhor em campanha. Os médicos deram um relatório dizendo que ele estava com falência renal, hepática e pulmonar. Mesmo assim, eu segui em oração, crendo que Jesus iria curar meu esposo. Ele fez o transplante de fígado, ficou 60 dias na UTI e, para a glória de Deus, hoje já está em casa. Os médicos dizem que ele é um milagre. Toda a honra e toda a glória a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo. Gratidão por suas orações e por interceder por nós. Deus faz maravilhas. Olha quantos milagres, quantas coisas Deus tem feito aqui. É por isso que eu quero pedir a sua gentileza, antes de compartilhar essa palavra, já deixa a tua curtida aqui, por gentileza, e compartilha essa oração com os seus contatos. Manda para os seus amigos, manda para os teus parentes, manda para as pessoas próximas de você. Me ajude a compartilhar. Eu acredito que Deus colocou muitas pessoas para nos ajudarem na nossa missão. Pessoas que são compartilhadoras, pessoas que são intercessoras, pessoas que nos ajudam nos programas de televisão, tanto da Rede TV quanto da Bandeirantes. Temos realmente procurado levar a palavra ao máximo de pessoas que nós podemos. Deus me deu uma palavra que está em Mateus capítulo 4, do verso 1 em diante, que diz assim: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Só para você entender essa tentação no deserto aqui, a Bíblia diz que quem levou Jesus para o deserto para orar foi o Espírito Santo. Não foi o diabo que levou Jesus para lá, foi o Espírito Santo. Jesus estava prestes a começar o seu propósito de vida, estava prestes a começar o seu ministério. E a Bíblia nos diz que o Espírito Santo o levou para o deserto. Nós pensamos que Deus não nos leva a lugares difíceis, Deus não nos leva a lugares de luta, porque o Espírito Santo já sabia que o diabo estaria no deserto para lutar com Jesus, mas isso fazia parte. Jesus precisava derrotar o diabo no deserto já. Ele precisava começar com essa vitória. Antes de começar o seu ministério, ele precisava ter uma vitória pessoal sobre o inimigo. E foi isso que aconteceu. Então, muitas vezes, tem coisas que Deus, ele nos conduz, não para que a gente seja derrotado, mas para que a gente vença. Essa luta que você está enfrentando não é para você ser derrotado, é para você vencer. É para você ter vitória sobre o mal. Porque Jesus só pôde dar início a algo extraordinário. Porque o que Jesus começou, gente, não foi simplesmente uma pregação aqui, uma pregação ali. Não, Jesus começou algo que marcou a história. Você sabe o que significa isso? Alguém fazer algo histórico, algo extraordinário, algo que ultrapassa gerações, que marca eras, foi o que Jesus começou. Então, antes dele começar esse grande tempo, ele tem que vencer um diabo. Então, preste atenção nisso. Antes de você entrar naquilo que Deus tem para a sua vida, você vai ter que vencer o mal que está muitas vezes no teu caminho. E existem vitórias pessoais que nós precisamos ter
sobre aquilo que perturba, sobre aquilo que tenta resistir à nossa vida. O diabo veio para tentar de alguma maneira fazer com que Jesus tropeçasse. Não pense você que o inimigo, ele não tenta, sempre que você está para subir um nível, sempre que você está para avançar, o inimigo não tenta lhe sabotar. Ele vai tentar lhe sabotar. Ele vai tentar trazer algum tipo de problema ou algum tipo de tentação para você perder, sabe, a sua integridade, ou para você se comprometer, você tropeçar em alguma coisa, porque ele está vendo a movimentação que está em teu favor. Sempre que uma pessoa, ela quase morre, podemos dizer assim, ou o diabo tenta de alguma maneira destruí-la, pode ter certeza que essa pessoa tem um grande plano de Deus que está se desenrolando na vida dela. É por isso que o inimigo luta para fazer ela tropeçar. E muitos não vencem o diabo porque não sabem dizer não para ele e não sabem usar a palavra de Deus contra o inimigo. E aqui nós vemos a tentação do deserto, que o diabo disse para Jesus: transforma essas pedras em pães. Você está em jejum, está com fome, já fazem quase 40 dias que você está aqui, você precisa comer alguma coisa, transforma essas pedras em pães. E Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não deixe o diabo dar ordem para você. Eu vou repetir: não deixe o diabo dar ordem para você. Esse mundo vai tentar manipular você. Ele vai tentar dar ordens a você. Ele vai usar inclusive pessoas para dar ordens a você. Só que não são ordens, sabe, que são honestas. São ordens que vão fazer você sair do teu propósito. São ordens que vão fazer você sair da direção do Senhor, daquilo que Deus ele tem reservado para a sua vida. Tem certas coisas que a gente não tem que ouvir, certo? O diabo tenta nos manipular através de pessoas, através de situações. Eu me lembro que, inclusive, olha só, presta bem atenção no que eu vou lhe dizer. O inimigo pode usar pessoas até de dentro da igreja. O inimigo pode usar até pessoas dentro da igreja para travar o teu potencial, para impedir que você chegue no lugar que Deus tem reservado para a sua vida. Porque foi o que aconteceu comigo. Quando eu estava para ir para Buenos Aires, onde ali eu recebi uma palavra profética que, assim, norteou a minha vida, foi, eu posso dizer, um dos degraus mais importantes do grande rompimento que houve na minha vida. Eu ouvi de pessoas que disseram assim: não, você não precisa buscar, tudo que você precisa tem aonde você está, Deus vem até você, você não precisa ir a nenhum lugar. Mas sabe, eu senti um comando de Deus em mim, eu senti um comando de Deus dizendo para mim ir, só que o homem estava querendo dizer para mim ficar, mas existia um comando de Deus dizendo para mim ir. E daí você fica entre, sabe, ou eu ouço a Deus, ou eu ouço o que o homem está dizendo para mim. Você entende como que funciona o mundo espiritual? Sempre vai ter pessoas para dizerem para você não vai, sempre vai ter pessoas para dizerem para você não esteja, não empreenda, não comece, não vá, mas eles não sabem o que Deus está falando com você. É muito importante você seguir o que Deus está falando com você. É muito importante. Escreve aqui nos comentários: seguir o que Deus está falando. Escreve aí: seguir o que Deus está falando. Então não deixa o diabo colocar, sabe, coisas no seu caminho, não deixa ele manipular você, não deixa ele ditar a maneira como você tem que fazer as coisas, porque Deus já colocou algo no seu coração. Então faça como Deus quer. Faça como Deus quer. Essa é a palavra para você. Faça como Deus quer. Não siga o que o inimigo está dizendo. Siga como Deus quer. Essa é a vontade de Deus para a minha vida. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Siga o que Deus quer. Essa é a palavra. Não tente negociar, porque o diabo sempre vai tentar negociar. Ele vai querer, sabe, colocar um cabresto em você. Ele vai querer colocar um jugo em você para guiar a sua vida. Você tem que seguir a Deus. Você tem que seguir o que Deus está falando com você. Você não tem que seguir o que o diabo está dizendo para você fazer.
Na segunda tentação, e eu acho isso maravilhoso, é tremendo o que acontece aqui. Olha o que está escrito no verso 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo. Jesus foi transportado pelo inimigo, a um lugar alto do templo. E tem gente que ainda diz que não acredita que certas coisas espirituais aconteçam. Mas a Bíblia deixa registrado aqui que o diabo pegou o corpo de Jesus, ou foi algo espiritual, nós não sabemos, pode ter sido um arrebatamento de sentidos, mas o diabo pegou Jesus daqui da terra, do plano terreno, e o transportou de um lugar para outro lugar. Olha, se você parar para pensar isso, como é que pode? Isso é coisa de filme que aconteceu aqui. O diabo tirou Jesus dos seus pés para o canto da terra, tocando as poeiras de Israel, e colocou no pináculo do templo, colocou ele num lugar elevadíssimo e disse para ele: lança-te daqui, porque está escrito, aos teus anjos dará ordens. E Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Tem coisas, gente, quando o inimigo ele tenta de uma maneira assim, fora da realidade, distorcer algumas coisas, você tem que saber que ele é um manipulador. Ele tenta, fazer coisas estranhas acontecerem com você, como, por exemplo, causar brigas desnecessárias entre o casal. Às vezes você ouve uma voz ou ouve uma coisa e às vezes não é a voz do teu marido, é a voz do inimigo tentando intervir. É por isso que você tem que estar em constante oração, porque o diabo só deixou Jesus quando Jesus deu a ordem: retira-te daqui. Exatamente na última tentação, que poderia ter continuado para uma quarta, para uma quinta, para uma sexta, só interrompeu quando Jesus deu uma ordem e Jesus disse: retira-te daqui agora. Jesus deu a ordem: sai daqui agora, vai embora daqui agora, retira-te daqui. Olha que tremenda essa palavra. Então, se o inimigo, ele transportou Jesus, tirou ele daqui dos seus pés da terra e colocou ele no alto do templo, por que você acha que ele não pode fazer algumas coisas estranhas, muitas vezes contra a nossa vida? E se você não repreender, se você não identificar que é o inimigo que está trazendo esses atrasos, que está trazendo esses acidentes, que está trazendo essas perdas na sua vida, se você não identificar que isso é uma obra do inimigo, ele vai continuar tentando você. É por isso que você tem que conhecer seu lugar em Deus, para repreender. A Bíblia diz que na última tentação, no verso 10, diz assim: então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo. Enquanto você não se levantar contra esse mal, identificar isso como uma obra maligna e repreender, o inimigo vai continuar te tentando. Você tem que abrir seus olhos espirituais. Você precisa abrir seus olhos espirituais. E você vai ter que ordenar: retira-te daqui. Retira-te daqui, mal. Eu não te aceito na minha vida. Eu não te aceito na minha casa. Eu não te aceito aqui nesse lugar operando. Retira-te daqui. Você entende o que Deus está falando? Você tem que entender o que o Espírito Santo está falando com você, porque as coisas espirituais são reais e nós temos que ter o discernimento espiritual, o discernimento de coisas que são obra do inimigo. Levante-se e diga: retira-te, Satanás, vai embora daqui em nome de Jesus. E ele vai ter que ir embora, ele vai ter que bater em retirada, ele vai ter que se retirar. Você entendeu essa palavra? Eu espero que sim. Espero que essa palavra tenha ajudado você, no nome de Jesus. Amém? Eu quero pedir a cada pessoa que está aqui ao vivo comigo, deixa a sua curtida aqui nessa oração. Isso ajuda muito com que o YouTube mande para mais pessoas. E eu gostaria de pedir que você compartilhasse essa palavra
com teus amigos, nos grupos que você está, mandasse para os seus contatos, se pudesse mandar para todos os seus contatos, manda aí para os grupos, para as listas que você tem, compartilhe agora essa palavra e essa oração, porque eu vou fazer uma oração agora por você, e nessa oração que eu vou fazer, eu vou ordenar para que todo mal bata em retirada, no nome de Jesus Cristo. Amém? Hoje, às 9h30 da manhã, nós vamos transmitir ao vivo, o culto que eu estarei ministrando aqui em Santa Maria, Rio Grande do Sul hoje, tá? Vamos transmitir ao vivo, e quem quiser estar conosco hoje às 9h30 da manhã, o endereço da igreja que eu vou ministrar em Santa Maria, Rio Grande do Sul, é Rua Carlos Ur, número 935. Então hoje eu estarei ministrando na Rua Carlos Ur, número 935. Você é nosso convidado, é convidado para estar com a gente hoje às 9h30 da manhã, com chuva, sem chuva, com frio, sem frio. Vai estar lá quem quer receber uma palavra de Deus, tá bom? Quem quer receber uma palavra de Deus, vem para cá. E se você mora numa cidade perto, pega teu carro e vem. Quando eu ministro em São Paulo, as pessoas vêm de todos os lados. As pessoas vêm de várias cidades, as pessoas vêm de fora do país. As pessoas, elas se movimentam. Você vai conhecer um ambiente profético que vai tocar a tua vida. Amém? E também quero lhe convidar a se tornar um parceiro do nosso ministério. E se você quer se tornar um parceiro do nosso ministério, nos ajudar em nossos programas de televisão, entre em contato com a minha equipe ou vá direto no meu site. Nós temos um programa de televisão diário, 5h45 da manhã na TV Bandeirantes. Esse programa não é mantido pela igreja, ele é mantido por mim, pelos meus parceiros. Tem meses que eu tenho que colocar dinheiro do meu próprio bolso, e graças a Deus, Deus tem me abençoado para que eu consiga. E o Senhor também tem levantado outros parceiros para me ajudar nessa grande missão. E se você sente no coração, Deus está falando com você de ser um parceiro do nosso ministério, vá no meu site ou entre em contato com a minha equipe para você poder se tornar um parceiro, um intercessor do nosso ministério, tá bom? Também, se você não é aluno da Academia aqui no Global, eu convido você a se tornar. Inclusive, segunda-feira nós vamos ter um podcast exclusivo dentro da Academia aqui no Global. E você pode hoje mesmo se tornar aluno da Academia. É só ir lá no meu site. Você vai ter acesso a uma lista de conteúdos que já estão lá. E toda semana eu tenho aula para todos os meus alunos. Você é nosso convidado. Você que quer andar no profético, vem se tornar aluno da Academia aqui no Global. Amém? Deixa eu declarar o Salmo 91. Já compartilhou aí? Já compartilhou? Se não compartilhou, compartilhe agora. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Tem uma pessoa que está aqui ao vivo, está com dores embaixo do peito esquerdo. Uma pessoa que está aí ao vivo, está com dores embaixo do peito esquerdo.
O Senhor também me disse de uma pessoa que está com dores nas juntas dos dedos da mão. Eu não sei quem é que está sentindo isso, mas dores nas juntas das mãos, aqui, ó. Seja você quem for, eu quero declarar saúde sobre você. Amém? Seja você quem for que está aí. O Senhor também me mostrou uma pessoa de Xangri-Lá que está me ouvindo. Tem uma pessoa de Xangri-Lá que está me ouvindo. O Senhor te visita nessa hora. E o Senhor está desfazendo um laço do passarinheiro contra a tua vida. Amém? O Senhor também me disse, diga para Daisy que eu cuido dela e dos seus filhos. E isso que está pesado para ela hoje financeiramente e que as dívidas estão se avolumando, o Senhor vai te dar uma saída, Daisy. O Senhor vai mandar provisão, Daisy. Receba essa palavra, o Senhor vai mandar provisão em nome de Jesus. Tem uma mulher também chamada Maria do Socorro, que está aí me ouvindo. Deus está abrindo uma porta para alguém da tua casa que você está orando por ela. Amém? Deus está abrindo essa porta. Eu quero agora orar por você. Quero te abençoar no nome de Jesus. Amém? E quem não compartilhou, vamos ficar combinados que quando encerrar a oração você compartilha com alguém. Amém? Quem não compartilhou ainda, quando encerrar a oração você vai mandar para alguém. Em nome de Jesus. Eu também quero liberar uma palavra para o Júnior da Silva. Júnior da Silva, Deus te visita, Júnior. E Deus está tirando algo que estava de alguma maneira te prendendo espiritualmente. Eu vi como se fosse algo que estava em volta da tua cabeça, Júnior. Júnior da Silva, Deus está tirando algo que estava, sabe, eu vi em volta da sua cabeça isso. Seja livre em nome de Jesus. Vamos orar? Deixa eu orar por você agora, em nome de Jesus. Senhor Deus, visita a vida dessa pessoa, da sua casa, da sua família. Eu oro agora para que haja uma intervenção do céu na vida dessa pessoa e todo tipo de amarra, todo tipo de prisão na vida dela não prospere. Nós oramos agora para que toda tentação seja quebrada no poder e na autoridade de Jesus Cristo. E nós damos uma ordem: retira-te, Satanás. Retira-te agora. Nós declaramos que esse mal não tem mais poder sobre a vida dessa pessoa. Nós declaramos que nenhum tipo de encantamento, nenhum tipo de ceguez, nenhum tipo de opressão tem poder sobre a vida dessa pessoa. Seja livre agora, seja liberto agora, poder de Jesus Cristo tocando a tua vida agora. Nós oramos para que tudo aquilo que está apontado contra você, no nome de Jesus, seja frustrado. Nós ordenamos: retira-te mal desta casa, retira-te mal desse casamento, retira-te mal dessa empresa. Nós oramos agora para que tudo aquilo que está pesado, tudo aquilo que está oprimindo, retire-se agora na autoridade e no poder de Jesus Cristo. E te pedimos, ó Deus, traga sabedoria, traga alívio, traga, Senhor, prosperidade, avanço. Que essa semana que está começando seja uma semana marcada por respostas de Deus, por um liberar dos fluxos divinos, da prosperidade divina, das bênçãos do Pai Celestial sobre a nossa casa. Oramos também para que haja saúde, aonde há enfermidade, que haja saúde. Agora, no nome de Jesus, toda enfermidade, renda-se a Jesus Cristo. Toda dor, renda-se a Jesus Cristo. Que essa pessoa seja curada, que o toque de Deus venha sobre ela agora, no nome de Jesus. Seja curada, que o poder de Deus toque a tua vida, o poder de Deus toque a tua casa agora. Toque a Pai com o teu poder, toque-a com a tua graça, no nome de Jesus Cristo. E que toda doença emocional renda-se ao poder de Jesus Cristo. Oramos para que a saúde de Deus toque a tua vida. Oramos para que a vida de Deus toque você. E aonde há morte, aonde há dor, onde há luto, que a vida de Jesus Cristo toque você agora. A vida de Jesus Cristo toque você agora. Amém e amém. Glória a Deus. Deus é bom. O diabo que não presta, mas Deus é bom. Amém? Queridos, compartilhe essa oração, por gentileza. E às 9h30 eu vou liberar uma palavra profunda, profética e poderosa. Que Deus te abençoe. Paz a todos e até mais. Filho e de Deus Espírito Santo,
seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos transformação total na tua vida, família, negócios, projetos. Que o Espírito Santo esteja guiando todas as coisas da nossa vida. Consagramos esse dia ao Espírito Santo. Pedimos a bênção do Senhor, a sabedoria dele, que ele nos direcione no dia de hoje, que ele nos dê sabedoria sobrenatural e avanço para a honra e glória do nome de Jesus. Deus te abençoe, que alegria poder estar aqui junto com você, compartilhando uma palavra e no final fazendo uma oração em favor da sua vida. Estamos no 4º dia do nosso propósito, 21 dias para transformar a sua vida. E eu creio em milagres, eu creio no favor de Deus. Hoje eu quero compartilhar um testemunho com você, testemunho que eu recebi do Fábio. E o Fábio escreveu assim: em 2021, meu pai foi diagnosticado com câncer de palato, céu da boca. Mas Deus é grande. Após a cirurgia, 21 dias internado entre UTI, diversas sessões de químio e rádio, havia dúvida se ele voltaria a falar ou não. Nesse período, conheci o Senhor e as orações, graças a um compartilhamento de um amigo. Passei a acompanhar as orações das 6 e das 18, e hoje estou aqui para agradecer a Deus, em primeiro lugar, e também ao Senhor e a toda a equipe pelas orações, pela saúde do meu pai. Ontem, meu pai retornou ao oncologista para saber o resultado dos exames e, para nossa alegria, ele não tem mais resquícios do câncer. Ele foi curado. Deus é maravilhoso. Obrigado. Deus é fiel. Deus é maravilhoso. Só temos que agradecer ao Senhor pela sua fidelidade. Deus é fiel. É Deus de milagres. Você pode glorificar a Deus e nesses 21 dias de transformação de vida, você vai ver muita mudança aí acontecendo. Você vai ver muita movimentação divina no teu caminho. Por isso, eu quero mais uma vez lhe lembrar a não quebrar o propósito. Nós estamos às 6 e às 18 horas. Esses 21 dias de transformação, eu creio em nome de Jesus que nós veremos milagres. Mas vai muito de você não se deixar distrair, não se deixar desanimar no meio desse propósito, no meio desses 21 dias. Amém? Em 1 Coríntios capítulo 2, do verso 10 em diante, diz assim: porque Deus nos revelou pelo seu Espírito. O Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. O Espírito Santo está na sua vida, para que Ele possa revelar coisas a você. O Espírito Santo nos revela. Eu tenho tido algumas experiências com Deus, já fazem mais ou menos uns 45 dias, que antes de eu finalizar algo, seja uma negociação, seja uma decisão importante, um dia antes, eu já sinto Deus falar comigo e mudar o meu coração em relação àquela decisão, em relação ao negócio que eu estou prestes a fazer. Sabe, eu tenho recebido esse direcionamento de Deus e tenho compreendido que o Espírito Santo, Ele fala conosco e quanto mais intimidade nós desenvolvemos na nossa caminhada com o Espírito Santo, você vai entendendo com mais clareza o que Ele quer para você
e o que Ele não quer para você. E eu tenho entendido isso da parte do Senhor, sabe? Estou prestes a fazer algo, estou prestes a tomar uma decisão e o Senhor tem falado comigo. Ele tem falado comigo, me dando as instruções certas, me direcionando ao que fazer, ao que não fazer. Se você desenvolver uma caminhada de aprendizado, tentando entender o que Deus está querendo falar com você, certamente você vai conseguir discernir logo, logo o que vem do Senhor e o que não vem. Por exemplo, você tem um terreno para olhar para comprar. Aí você coloca em oração, que daqui a 2, 3 dias você vai lá olhar aquele terreno e você começa a orar: Senhor, se esse negócio for para mim, então que dê tudo certo. E você começa a orar, você embrulha essa decisão em oração. Tenho certeza que 24 horas antes, ou até mesmo algumas horas antes de você fechar com aquele terreno, você vai ter ou a alegria e vontade de fechar aquele negócio, ou vai lhe sair toda a vontade de comprar, ou ela vai diminuir para menos da metade. E isso já vai ser um sinal de Deus para você, de que você não deve dar prosseguimento a esse negócio. Isso tem acontecido comigo. Às vezes estou animado, sabe, para fechar um negócio, estou animado para resolver algo, para tomar uma decisão. Quando chega 24 horas antes, me sai 70%, 80% do desejo que eu tinha. E eu entendo que isso é Deus. Eu entendo que isso é Deus, porque o homem natural, o homem da carne, ele quer fazer negócio aqui porque já está pensando ali na frente em fazer um outro negócio. É assim, o homem natural é assim. Mas o homem espiritual discerne as coisas por causa do Espírito Santo que habita dentro de nós. Hoje, toda decisão que eu vou tomar, eu embrulho ela em oração. Esses dias eu estava conversando com um amigo, nós estávamos conversando sobre uma determinada situação e eu fiquei empolgado com a ideia, fiquei empolgado com, sabe, o projeto dele, que eu poderia entrar junto no projeto. E à medida que a gente estava conversando, empolgado, sabe, chegou um momento da conversa ali que de 100% de empolgação que eu estava, caiu para 20%. Assim, foi uma coisa louca. Eu estava lá em cima de empolgado e desceu lá para baixo. Aí eu entendi. O Espírito Santo não quer que eu entre nisso. O Espírito Santo não quer que eu me mova nisso. Você tem que entender isso. Quando as coisas são de Deus para você, sabe, o Espírito Santo lhe move, ele lhe impulsiona, ele lhe leva e você tem um prazer naquilo, uma alegria naquilo. Mas quando não for de Deus, ele vai tirar totalmente o desejo do seu coração. E sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele revela coisas que você não viu ainda. Você está orando, e aí vem o que nós desenvolvemos na nossa caminhada. Porque é isso que eu tenho feito. Eu tenho desenvolvido na minha caminhada com Deus um ouvido para ouvir a Deus. Então eu entendo, sabe, quando Deus está querendo falar comigo. Eu entendo quando Deus está querendo me direcionar a mudar de foco. Quando Deus está dizendo para mim, entra com tudo nisso, porque eu estou nesse negócio. Sabe? E até alguns medos que vêm e que não são de Deus, mas que muitas vezes somos atormentados pelo medo, sabe, de uma coisa virar ao contrário, o medo de que você pode estar gastando a sua energia em um lugar errado, estar desperdiçando o seu tempo com pessoas erradas, e daí você pensa, será que eu continuo com isso? Será que eu sigo firme ou eu retrocedo? E de repente vem o Espírito Santo até você e lhe dá uma coragem, lhe dá uma ousadia, sabe? Por quê? Porque ele está confirmando. Ele está confirmando com você que você deve permanecer firme ali, naquele caminho, naquele propósito. Então existem as duas coisas. Quando Deus tira a empolgação de nós em relação a algo, certo?
E quando Deus, Ele dá uma coragem para você, Ele dá uma força. É por isso que Davi diz que com Deus, com meu Deus, ele dizia, com meu Deus eu salto muralhas. Com meu Deus eu salto muralhas. Por quê? Porque o Espírito Santo em nós, ele nos dá uma confiança tão gigante, tão poderosa, sabe, que você passa a não ter medo daquilo. Você não tem medo, sabe, de continuar naquele caminho, você não tem medo de fazer aquele negócio, você vai para frente. Vai para frente, você resolve, você toma a decisão, você diz, não, vai dar certo. Por quê? Porque o Espírito Santo está nutrindo você, com aquele sentimento, com aquela força, sabe? O Espírito Santo está colocando as coisas em você. E eu sempre pedi a Deus, sabe? Eu sempre pedi a Deus para Ele colocar paz no meu coração em coisas que eu não tinha paz. Eu sempre pedi a Deus, eu disse, Senhor, se a paz de Deus guarda a nossa mente e o nosso coração, quero ter paz. Quero ter paz no lugar que eu estou, eu quero ter alegria no lugar que eu estou, eu quero desfrutar no lugar que o Senhor me colocou. E o tempo vai passando, sabe? E a gente pensa que aquela oração não foi ouvida. Mas uma coisa que eu tenho buscado da parte de Deus, sabe? É realmente contemplar todas as respostas das minhas orações. Eu tenho pedido a Deus, Senhor, eu quero ter a colheita de tudo que eu tenho semeado em oração. Eu quero ter a colheita de cada oração feita, de cada pedido, de cada clamor, de cada dia que eu dobrei meu joelho, de cada momento que eu estava a sós com o Senhor, e eu falei com o Senhor. E as coisas têm se encaixado dentro do meu coração, sabe? Coisas que não se encaixava, começaram a se encaixar, coisas que não eram de Deus, Deus está tirando do meu caminho, está revertendo coisas no meu coração, e isso Ele não faz só em mim, Ele faz em você. Você precisa começar a dar ouvidos ao Espírito Santo que habita na sua vida. É por isso que eu falei, é tempo de nós desenvolvermos um ouvido para ouvir a Deus, para que você comece a perceber como que Deus fala com você, como que o Espírito Santo, Ele vai comunicando a verdade dEle a você. Amém? E é assim que Deus faz as coisas. É desse jeito que Deus faz as coisas. Nós precisamos que o Espírito Santo entre nos detalhes do que é verdade para você e do que é laço. E Ele pode, sabe, responder nos detalhes o que é verdade para você e o que não é. Deus responde nos detalhes. Ele é um Deus que, sabe, sempre acerta o alvo. E eu tenho entendido de Deus que Deus é tão perfeito, Ele é tão maravilhoso, que Ele não deixa nada encoberto. O Espírito Santo revela toda a verdade. O Espírito Santo revela toda a verdade de quem está próximo de você e daqueles que estão longe também de você. Inclusive, eu tenho notado nesses últimos tempos que o Senhor tem inclusive me mostrado o que pode dar de errado em determinadas situações. E isso é o próprio trabalhar do Espírito Santo. Tenho tido uma visão mais apurada do que pode virar um problema. E isso já é um alerta para mim por dois motivos. Primeiro, para que eu interceda antes de acontecer, certo? Porque Deus faz isso com a gente. Você sabe que uma coisa vai dar problema. Daí o Senhor já te levanta como um sentinela de intercessão. E eu já estou orando por algumas coisas. E a segunda coisa, você já tem que tomar decisões preventivas. O que são decisões preventivas que o Espírito Santo move dentro de nós? Você já começar a cortar certos laços, certo? Cortar certos laços e se afastar para ver as coisas com a ótica de Deus. Porque com a sua ótica você não enxerga, sabe? Com os olhos humanos, com o natural, o que você consegue fazer são previsões naturais, certo?
baseado em dados, baseados na personalidade das pessoas. Agora, quando você tem os olhos do Espírito, é diferente. Nos olhos do Espírito, você começa a ver o que é. A verdade vem, porque o Espírito Santo, ele revela a real intenção. Ele revela o que de fato está lá dentro, sabe, no interior do coraçãozinho. O Espírito Santo revela, ele mostra. Toda a verdade é ministrada a você. Deus não deixa nada oculto. Ele traz toda a verdade, ele traz toda a revelação a nós. Até peço desculpa para você por ter entrado num tema até um pouco profundo aqui, mas eu sei que você me entendeu. O Espírito Santo, ele é maravilhoso e ele vai revelar toda a vontade de Deus para você. Por isso, ande com o Espírito Santo. Caminhe cada vez mais próximo com o Espírito Santo. Chame ele para ser participante do teu dia. Diga para ele: Espírito Santo, me guia, me direciona. A Bíblia diz que ele é o nosso ajudador, ele é o Paracletos, enviado pelo Senhor Jesus para nos ajudar. Amém? Podemos confiar nele e ele nos direcionará. Eu deixo essa instrução ao teu coração. Amém? E quero agora compartilhar com você o Salmo 91 e lhe convidar. No dia 14 e 15, agora semana que vem, eu terei um seminário de intercessão profético. Dentro desse seminário nós vamos nos aprofundar nos temas da intercessão, aonde Deus vai levantar você para ser um intercessor poderoso em favor da tua casa e em favor da tua família. Nesse tempo Deus está levantando guerreiros de oração, pessoas que veem o que outros não veem, pessoas que oram por coisas que o Espírito Santo está ministrando aqui dentro do coração. Tem coisas que Deus te revela, você nem sabe o que fazer com aquela revelação. É por isso que eu quero lhe ensinar a se tornar um intercessor, para que você aprenda a ter resposta daquilo que o Senhor fala, daquilo que o Senhor revela dentro de você. Se você quer participar desse seminário, tem um link aqui na descrição desse vídeo. Você pode ir direto no meu site, que também está o link aqui na descrição, ou você pode ir direto na academia aqui no Global, certo? E ali você clica para poder participar desse seminário, que é o seminário de intercessão profética. Você não vai se arrepender, vão ser 2 dias com convidados ilustres, certo? Vou trazer algumas ministrações aqui muito especiais que vai te abençoar. E depois desses 2 dias de intercessão, a sua visão sobre oração vai mudar. A sua visão sobre oração vai mudar. E se tem já intercessores que estão me ouvindo aqui, não, eu já sou intercessor. Então vem buscar um fortalecimento para você, certo? Então eu te espero. Se torne aluno da academia aqui no Global e participe desse seminário. É gratuito para quem é aluno. Eu não quero ser aluno, quero só participar. Entre em contato com a minha equipe e conversa com eles, tá bom? Eles vão lhe dar o norte em nome de Jesus. E lembrando que hoje tem aula na academia aqui no Global às 20 horas da noite. Tá? Então hoje à noite tem, inclusive hoje à noite nós vamos encerrar um módulo. Tá? Então hoje à noite a gente encerra um dos módulos, que é o módulo de ouvir a voz de Deus. Então hoje à noite não perca, tá bom? E também quero agradecer a todos os meus parceiros que têm nos ajudado em oração e também nos ajudado na televisão. Gratidão pela vida de vocês. Juntos estamos fazendo uma missão nobre, que é pregar o Evangelho a milhares e milhares de pessoas através da televisão. Não é fácil, tá? Deus sabe que não é fácil. Deus sabe o quanto me esmero, o quanto temos trabalhado, e não apenas trabalhado apenas para gravar os programas da televisão, mas também trabalhado para poder manter, né? Temos trabalhado para poder manter os nossos programas de televisão. Não é mantido pela igreja, é mantido parte pelos meus parceiros e parte é mantido por mim, certo? E Deus tem me dado uma graça, tem me abençoado em várias áreas e eu posso fazer isso, certo? Mas é desafiador, preciso das orações de vocês. Não esqueça de orar por nós, ok? E domingo agora, só dando essa lembrança para vocês, esse lembrete, domingo agora nós vamos começar 7 ministrações sobre o reino de Deus,
certo? Eu vou ministrar sobre o reino de Deus, é esse assunto que anda borbulhando dentro de mim. E eu vou ministrar 7 domingos sobre o reino de Deus. Amém? E 15 minutos antes de começar o culto, nesse domingo, eu vou orar pelos doentes. Certo? Deus falou para mim de fazer 3 domingos, eu fiz, foi maravilhoso. E eu decidi continuar orando pelos doentes. 15 minutos antes de começar o culto, nós vamos ungir os doentes e vamos impor as mãos. Vai ser incrível. Amém? Nesse domingo, 9 horas da manhã. Então tem que chegar 15 minutos antes. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Salmos 91 diz assim: enquanto eu declaro aqui, coloca nos comentários seu pedido de oração, coloca aí a tua necessidade, inclusive a necessidade do dia de hoje. Coloca aí nos comentários a tua necessidade do dia de hoje. Amém? E compartilha com 7 pessoas. Não seja egoísta, compartilha com 7 pessoas, não tenha vergonha, compartilha com 7 pessoas. Amém? E escreve aqui nos comentários: o Espírito Santo me mostrará tudo. Escreve aí: o Espírito Santo me mostrará tudo. Glória a Deus. Amém? O Espírito Santo te mostrará tudo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é fiel. Tem uma pessoa que está me ouvindo aí e que está dependendo de um processo cair para que ele venha se candidatar a um cargo público. Isso vai dar certo, porque faz parte do propósito que Deus tem na tua vida. Essa é a palavra que Ele mandou dizer a você, seja você quem for aí que está me ouvindo. Amém? Eu libero essa palavra sobre a tua vida, seja você quem for. Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora, amém? Já colocou aí teu pedido de oração nos comentários? Deus me mostrou uma mulher grávida, e essa mulher tem sonhado com outros bebês. E não te preocupa, o que Deus está dizendo para você é que novas coisas estão surgindo na sua vida. Amém? Novas coisas estão surgindo na sua vida. E pode haver mudanças. Pode haver mudanças muito significativas. Mas o Senhor está no controle de todas as coisas e vai lhe dar vitória naquilo que você está orando. Amém? Eu quero orar pela tua vida. Eu quero te abençoar no nome de Jesus Cristo. Lembrando a todos que às 9 da manhã de hoje, vou trazer um tema até muito importante hoje, viu? Às 9 da manhã. E depois às 18 horas estaremos juntos. Você não vai quebrar o propósito. Amém? Estamos no 4º dia pela transformação. Não deixa o diabo, colocar empecilho no teu caminho para te atrapalhar na oração, não. Você fez um propósito. 21 dias e você vai ter resposta disso. Amém? Você crê nisso? Em nome de Jesus que você vai ter resposta? Então não para. Não para, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu oro agora apresentando a vida de cada pessoa que está orando junto comigo diante de Ti. Eu oro, Senhor, pelas famílias, eu oro pelas crianças, eu oro pelos bebezinhos, para que a bênção do Senhor esteja sobre essa casa.
Meu Deus, que toda agitação, que todo tipo de ataque à mente das crianças, todo tipo de perturbação, de enfermidade, renda-se a Jesus Cristo e ao poder de Jesus Cristo. Eu quero profetizar sobre as crianças que vão se levantar como intercessores também na sua casa, na sua família. O Senhor vai trazer avivamento dentro do lar. O Senhor vai levantar crianças para orar, inclusive orar na madrugada, orar, Senhor, quando despertarem, antes de dormirem. O Senhor vai levantar muitas crianças como intercessores das suas casas, das suas famílias. No nome de Jesus, Senhor, cubra essa família com o teu precioso sangue. Que o dia de hoje seja um dia abençoado, um dia guiado pelo Espírito Santo, um dia onde certamente já vencemos. Em o nome de Jesus Cristo, está por terra todo tipo de ataque do inimigo, está por terra todo tipo de levante, e nós declaramos: Deus é maior na nossa vida. O Senhor está na nossa frente. Iremos viver oportunidades incríveis no dia de hoje. Romperemos e avançaremos para a glória de Deus. Te pedimos perdão, Jesus, por toda vez que não ouvimos o Espírito Santo. Te pedimos perdão por toda vez que não conseguimos reconhecer o que o Senhor estava nos direcionando, nos falando, nos guiando. Senhor, nos perdoa. E nós te pedimos, guia-nos sempre na tua vontade. Espírito Santo, fala conosco. Que o dia de hoje seja um dia marcado por experiências com Deus. Um dia marcado com a voz do Espírito Santo. Fala conosco na tua palavra. Direciona-nos, guia as nossas decisões. E no nome de Jesus eu oro agora para que toda depressão, todo abatimento de alma, renda-se a Jesus Cristo e ao poder de Jesus Cristo. Tira todo aperto no peito, tira toda angústia, tira, Senhor, tudo aquilo que traz pressão para essa pessoa e que ela seja livre agora, que seja removido o jugo espiritual. Eu oro para que haja saúde também, todo aquele que está doente, que seja curado em nome de Jesus Cristo. Eu digo ao câncer, renda-se a Jesus Cristo. Eu digo às dores no corpo, às dores no joelho, as dores nas juntas, renda-se a Jesus Cristo. E eu apresento todos os pedidos de oração agora ao Senhor. E eu peço em nome de Jesus um milagre para a tua vida. Amém e amém. Deus seja louvado. Que teu dia seja um dia abençoado. Jesus te ama. E eu quero dizer que nós também. Você é muito importante. Você é um príncipe, uma princesa de Deus. Amém? Nunca esqueça. Jesus morreu por você. Você é importante para Deus e Ele nunca vai deixar de ouvir suas orações. Que Deus te abençoe. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Was unfair, so I spent years fighting the mountains, cursing every winding road, never seeing that the struggle was the thing that made me grow. The eagle learns within the wind, the oak grows strong beneath the snow, and every soul that's worth becoming must walk where harder paths may go. The road was never meant to be easy, the storm was never meant to pass, the waves were not there to stop me, they were there to teach me how to last. Every trial is part of the journey, every scar becomes a guide. The mountain is not in my way, the mountain is the reason for the climb. I've known loss that left me broken, I've known fear that stole my breath, I've known nights so cold and endless I could barely take one step, yet every wound became a teacher, every failure left a mark, and every valley that I walked through placed another star within the dark. The river doesn't fight the canyon, it learns to carve its way ahead. What seems a wall to those who fear it becomes a path for those who tread.
destination. We'll never separate all this time. The road